Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, professor Rafael aqui. E no vídeo de hoje eu vou responder uma pergunta que vários de vocês têm me feito lá no meu Instagram, @prof.rasfael. Eu vou responder se a prova de humanas tem chance de ser mais conteudista do que nos anos anteriores. E para eu responder isso eu vou trazer dois documentos oficiais que balizam essa prova e eu vou te dar uma resposta oficial, ou seja, eu vou te dar uma resposta que não tem como não ser a verdadeira. Então fica comigo aí até o final porque isso não vai ser especulação, isso vai ser realmente uma resposta embasada em documentos. Mas antes de eu começar a te dar essa resposta, nessa pergunta que te aflige aí, agora que tá faltando cerca de um mês pro Enem, deixa eu fazer minha propaganda já costumeira. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, considere se inscrever. Fazendo isso, você me ajuda, na medida em que os meus vídeos chegam a mais pessoas, e você se ajuda, na medida em que ativando o sininho, você tem notificações em tempo real, sempre que eu posto algum tipo de vídeo como esse. E não esquece de também deixar o seu like aí, para que esse vídeo chegue a mais pessoas, e caso você goste dele. Bom, essa é uma pergunta que tem sido feita há muito tempo e por muitas pessoas lá no meu Instagram e aqui nos comentários também do YouTube. Vários de vocês temendo a troca de governo ou ainda temendo aí a elaboração de novas questões para a prova de humanas do Enem e lógico, né, para todas as outras provas, têm perguntado para mim o que garante que essa nova leva de questões não seja diferente das questões anteriores. Aquelas que vocês já sabem e quem acompanha aqui o canal já sabe também que são mais voltadas para as habilidades e competências, ou seja, cobram menos conteúdo como os vestibulares tradicionais e mais conceitos, habilidades ou ainda, logicamente, interpretação de múltiplos textos base. Vários de vocês têm ficado muito inquietos com relação a isso e têm, inclusive, muitas vezes dado uma guinada para o conteudismo, ou seja, para tentar achar que vai fazer uma maratona de humanas nessa reta final e isso vai resolver o seu problema para o Enem. O problema disso, no entanto, é que você não está levando em consideração a existência de dois documentos que elaboram aí as provas do Enem e que norteiam, né, orientam quem vai produzir estas provas. Como quem já me segue lá no Instagram sabe, eu tenho uma experiência grande elaborando questões para fundações aqui do Rio de Janeiro, né, que obviamente não elaboram questões para o Enem, mas que elaboram questões. Toda banca elaboradora de questões, ela possui um documento balizador, né? As questões não são elaboradas pela vontade da pessoa que está fazendo ela, mas possuem regras para que elas sejam elaboradas. Nesse caso específico, o INEP, que é a banca que elabora o Enem, ele tem dois documentos que determinam como vão ser as questões de humanas. O primeiro é a matriz de referência do Enem, que diz basicamente o que cai e como cai. Lá no plano do gabarito eu trabalho essa matriz de referência e trabalho, né, as 30 habilidades do Enem. Se você quiser conhecer o meu curso, que já levou mais de 2.000 pessoas aos 40 acertos, a gente está com uma operação de reta final agora. Então, se você quiser vir para essa operação, em que eu te mostro como em um mês você pode dominar um conjunto de técnicas e habilidades que vão aumentar os seus acertos, e como ainda dá tempo, clica aqui no primeiro link da descrição, que está com uma condição promocional de matrícula. Mas além dessa matriz de referência do Enem, o mais importante sobre a pergunta que eu fiz no começo do vídeo, que é se as questões podem mudar ou não, é um outro documento, que é o chamado Guia de Elaboração de Itens. Se por um lado as habilidades têm que ser cobradas, é óbvio, o Guia de Elaboração de Itens vai te dizer como elas serão cobradas. E aí no Guia de Elaboração de Itens, há um trecho que diz o seguinte: ele fala que os textos base têm que ser úteis para a resolução da questão. Ou seja, na prática, não existe a possibilidade de uma questão passar nas 10 etapas de teste que o INEP tem até que a questão faça parte do banco, sem que tenha um texto que colabore para a resposta. Mesmo na menor parte das questões que são mais conteudistas ou ainda mais conceituais. O texto ele sempre vai ter que ser útil para a resposta. E lógico, como você tem um outro documento que é a matriz de referência do Enem, não só o texto vai precisar ser útil como sempre foi, né? E como a gente sempre tem advogado aqui que ele é, mas também todas as habilidades e todas as competências do Enem, elas vão ser preservadas. Até porque um dos argumentos que as pessoas utilizavam, que era a troca do governo, né, que poderia alterar o perfil da prova, ele não faz muito sentido. Haja vista que o INEP, ele é uma organização, uma autarquia federal, com vários funcionários concursados. Então, independente se é o Lula, independente se é o Bolsonaro, independente se é um unicórnio alado no poder, os técnicos do INEP, eles têm ampla autonomia para realizar a prova. E essa prova, que é um vestibular nacional, ela é regida por esses documentos. Então essa autonomia que eles possuem, ela está baseada nessas normativas. Então como é que funciona esse processo basicamente, né?
Quem faz as questões não são nem professores do INEP, né? O INEP só revisa as questões. Quem faz as questões são professores universitários, que são convidados, obviamente, para ganharem por produtividade. Então, no caso do Enem, basicamente, você ganha R$400 por dia que você trabalha. Só podendo trabalhar, logicamente, professores universitários, né? Em outras instituições, como a que eu trabalhei, você ganhava por questão. Então, na prática, o que acontece? Esses professores universitários submetem as questões, né? Vão pra lá, fazem várias questões. E aí essas questões, elas podem ou não serem aproveitadas. Se elas não forem aproveitadas, elas voltam para serem refeitas com os comentários dos técnicos do INEP. E um outro ponto importante também para você que tá me assistindo e que nem responde muito essa pergunta, mas termina de corroborar o que eu tô falando, é o seguinte. Cara, fica tranquilo. Eles não vão fazer só 45 questões de cada área, ou ainda 90 questões, né? 45 do PPL e 45 do Enem regular para cada uma das áreas. Eles vão fazer um sem número de questões, até porque, como você sabe, o Enem de 2024 também seguirá esse modelo. Então, na prática, eles vão precisar de um conjunto grande de questões, até porque os níveis de teste que determinam a dificuldade das questões faz com que, logicamente, você precise de um grande conjunto de questões, inclusive para que seja possível fazer uma TRI justa e que siga aquele padrão da prova que a gente pode elencar em 25% de questões fáceis, 50% de questões médias e 25% de questões difíceis, distribuídas numa régua da TRI. Então, cada questão tem uma posição que vai das mais fáceis às mais difíceis. E é isso que vai determinar, por exemplo, quanto cada uma dessas questões vai valer quando você acertar ela. Porque essa régua ela vai se alterando conforme o seu padrão de acertos muda. Então, para resumir, o Enem, a prova de humanas, pode ser mais conteudista, pode vir mais próxima como a FUVEST, por exemplo, o exame específico da UERJ ou PISME, da UFJF. A resposta para isso é não. Em humanas, a matriz de referência é muito clara. O privilégio, né, o que é cobrado não são os conteúdos, mas são algumas habilidades e dentro delas, óbvio, você tem alguns conceitos que você precisa dominar e que não são muitos. Então, se você tá com dúvida de se você é capaz ou não, né, de pegar esse mês final agora e dar um gás e dominar o modelo de questão do Enem, mano, você pode e você deve. O seu foco agora deve ser em exercícios, até porque, né, são eles, o domínio desse tipo de modelo de questão, desse tipo de modelo do Enem, que vai fazer com que você entenda o padrão da prova e entenda, sobretudo, como dominar esse padrão faz com que essa prova se torne extremamente previsível. E aí fica aqui mais uma vez o convite. Se você quiser dominar esse modelo de prova neste mês final, nós estamos com as matrículas abertas para nossa operação de reta final no Plano do Gabarito. Clica aqui no primeiro link da descrição e vem descobrir um método de preparação para a prova de Ciências Humanas que não vai ser aquele método clássico do cursinho, do conteúdo requentado, daquela aula que sai para FUVEST para Enem. Não, eu vou te dar aula a aula, ponto a ponto, aquilo que você precisa saber para chegar ao maior número de acertos possível, garantindo pelo menos, se não 40 acertos do ponto que você está agora, mas pelo menos aí 35 acertos, que é o que contempla as questões fáceis e médias da prova de humanas do Enem. Então é isso, galera. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha tranquilizado o seu coração. Caso ele tenha tranquilizado o seu coração, deixa o seu like aí e não esquece de também conferir o vídeo aqui do lado dessa playlist, em que eu vou te ensinar como é que você cria uma rotina de estudos para todas as áreas neste mês final, agora que falta apenas um mesinho para o Enem. Então é isso, galera. Um forte abraço a todos e a gente se vê na próxima. Tamo junto.